Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta rica oportunidade. Eu sou o presbítero Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e dinâmicas para dinamizar a sua aula dos nossos queridos professores, superintendentes, alunos e todos aqueles que amam estudar a poderosa palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a primeira lição do terceiro trimestre de 2023, que tem como tema geral do trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós entenderemos melhor sobre esse sistema maligno que está no mundo, que é já esse espírito da Babilônia. E nesta oportunidade, a lição que nós apresentaremos é a lição número 1, que tem 3 pontos específicos, e nós apresentaremos nessa lição número 1 3 dinâmicas, relacionadas a cada ponto dessa lição. Mas antes de chegar aqui, antes de falar sobre as dinâmicas, eu quero aqui falar para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever também no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O tema dessa primeira lição é a igreja diante do espírito da Babilônia. E o ponto número 1 dessa lição vai tratar do seguinte texto, do seguinte tema: a Babilônia e seus significados, subtópico 1, a grande prostituta. Nós iremos aqui já apresentar para os irmãos a primeira dinâmica relacionada a este primeiro ponto. O professor, ele pode muito bem ler o texto bíblico em classe, ele pode ler também partes da revista, e apresentar para os seus alunos, tá bom? Mas as dinâmicas, elas são necessárias para uma melhor compreensão dos alunos do tema que está sendo abordado neste momento. E para esta dinâmica aqui, para este ponto, nós iremos apresentar a dinâmica sobre o que é a prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual é o tema desta dinâmica. O professor vai levar para a sala de aula um papel e ele vai escrever no papel, vai desenhar no papel 2 círculos. Vai fazer assim, 2 círculos, simbolizando um a mulher, o marido, e outro a mulher. 2 círculos só para simbolizar, a mulher e o marido, dentro de um contexto de casamento, E aí, o professor vai dizer o seguinte, dentro do contexto de casamento, o casal, ele tem um momento íntimo, ele tem uma intimidade que só os dois podem compartilhar, só os dois podem vivenciar, que é o que está escrito aqui, o que está desenhado dentro desse círculozinho. Os dois têm um momento íntimo, uma intimidade, que só os dois podem compartilhar mutuamente. Essa intimidade, dá dando para os irmãos ver direitinho, eu vou afastar um pouquinho a imagem aqui para ficar mais nítido, tá bom? Essa intimidade, ela é comparado como a um ser humano fiel, eles dois se completam e a fidelidade vem através dessa união íntima que não pode ser quebrada. Esta parte aqui, ela não pode ser quebrada dentro de um contexto de casamento, porque se for quebrada, vai entrar numa relação de prostituição, algo que está fora da intimidade do casal. E aí o professor pode fazer o seguinte, desenhar também outros círculos, mais 3 círculos na verdade, e pode colocar como ilustração, vou distanciar aqui também para os irmãos verem, e podem colocar como ilustração também a mesma coisa, o marido, a mulher, e agora colocar aqui outro círculo que vai simbolizar aqui uma pessoa fora dentro do contexto do casamento. E aí, se os irmãos observarem, essa intimidade aqui do casal, ela vai estar sendo cortada pelo meio, ou seja, ela não vai estar sendo completa. Ou seja, há uma interrupção aqui na intimidade do casal que vai simbolizar aqui, a prostituição, a idolatria, e a infidelidade, tá bom?
E aí, o que que isso tem a ver com o nosso texto aqui deste primeiro ponto? O professor vai explicar o seguinte, que a prostituição espiritual, como nós crentes, nós somos cristãos, nós devemos, como nós somos a noiva de Cristo, Cristo é o nosso esposo e nós somos a noiva de Cristo, nós não devemos adorar, a nossa intimidade com o Senhor não pode ser interrompida. A nossa intimidade com o Senhor, ela não pode ser corrompida. E essa intimidade que nós temos com Cristo, o momento que nós passamos adorando a Ele, tem que ser somente a Ele. Adorando ao Senhor em toda a completude, em toda a sua completude. Nós deveremos adorar a Cristo somente ao Senhor. Ele não divide a sua glória para ninguém. Todo cristão, todo servo de Deus deve ter um único Deus e adorá-lo somente a Ele. Porque se tiver mais de um Deus, ou seja, trazendo para um contexto familiar, do casamento, se tiver mais de uma mulher, então se contextualiza na prostituição também, agora de maneira espiritual, porque o crente em Cristo só adora a Deus e ele não divide a sua glória com ninguém. Então a prostituição espiritual, nesse primeiro ponto, ela está relacionada a isso, a pessoas que estão aí com seu momento de adoração dividido entre duas coisas, entre três pessoas, né, entre quatro pessoas. Por quê? Porque o nosso Deus verdadeiro, nosso Senhor dos senhores, nosso Deus criador dos céus e da terra, ele não divide a sua glória para ninguém e ele quer que o ser humano adore unicamente e exclusivamente a ele. Aí o professor pode ler aqui no segundo, ainda no primeiro ponto, subtópico dessa lição, primeiro ponto no primeiro subtópico, onde está escrito o seguinte, ó: na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual, que está escrito em Jeremias, capítulo 2, versículo 20, Isaías 23, capítulo 23, versículo 15. Então, aponta para a prostituição espiritual aqueles que não adoram exclusivamente ao único Senhor dos senhores e ao único Rei dos reis, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O ponto número 2 dessa lição, ela vai tratar sobre um tema muito interessante, que é o espírito da Babilônia. O que é o espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia, no sistema mundial, está dividido entre, né, o sistema religioso, o sistema político e o sistema econômico. Nós iremos tratar neste ponto aqui, fazer uma dinâmica específica sobre o sistema religioso. O sistema religioso, hoje, nos dias atuais, a gente vê muito isso acontecer, é que as pessoas tentam chamar a atenção não para o Deus, Criador dos céus e da terra, não para Jesus Cristo, nosso Salvador, mas as pessoas dentro da igreja, às vezes, tentam chamar a atenção para si mesmo. Tentam elogiar, massagear o seu ego, lutando contra, perseverando para ver se consegue uma posição, né, perseverando para ver se consegue um lugar de destaque também dentro da igreja. Isso é perigoso, porque nós devemos primeiro, antes de tudo, né, dar a glória para Deus, que o Senhor cresça e a gente desapareça, que nós diminuamos diante do Senhor. E muitas das vezes o ser humano quer elogiar o ego. Para este ponto, o professor pode levar para a sala de aula uma caneta, uma canetinha, né? E também pode dizer para os alunos que nessa caneta aqui, ó, essa caneta ela só é utilizada, fazer como dinâmica para os irmãos, essa caneta ela só é utilizada porque ela tem uma tinta dentro. Essa tinta faz com que essa caneta seja útil. Essa tinta dentro da caneta faz com que ela possa ser utilizada pelas pessoas, né? Ela é uma ferramenta que só é útil se tiver a tinta dentro da caneta. O ser humano, antes dele passar algo, ser instrumento de Deus para alguém, ele precisa então estar cheio de Deus. Ele precisa então buscar a Deus. Ele precisa então estudar a palavra, orar, meditar. Ele precisa ter o conhecimento da palavra, se encher de Deus, para que ele possa então ser usado por ele, por Deus, e abençoar outras vidas. Da mesma maneira é a caneta.
A caneta, se ela estiver vazia, sem tinta, ela não vai poder ser utilizada, ela não vai ser útil para ninguém. E da mesma forma o ser humano, se ele estiver cheio de Deus, ele pode transmitir a mensagem de Deus para outras pessoas. Ele pode então transmitir a mensagem de Deus para aquelas pessoas que estão à sua volta. E isso tem muito a ver com esse sistema religioso, porque se a pessoa não se encher de Deus, ele vai transmitir algo que é dele, algo que vai amaciar, que vai lisonjear o seu ego, algo que vai fazer com que ele pense que é algo importante, alguma coisa que precisa ser levado à atenção. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e entender que quando mais daquilo que nós estamos cheios, nós iremos transmitir para as pessoas. Se é coisa do bem, se é bênçãos de Deus, a gente transmite para as pessoas coisas boas e bênçãos de Deus. Agora, se a gente estiver cheio de sentimentos ruins, de querer, então, mostrar, ser visto pelas pessoas, então isso se tornará uma obra vazia para Deus e simplesmente nós não estaremos sendo usados pelo próprio Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? A terceira dinâmica deste ponto aqui está relacionada ao terceiro ponto dessa lição, que está como tema a oposição da igreja diante do espírito da Babilônia. A igreja ela deve se posicionar contra esse espírito da Babilônia que eu falei para vocês, que ele está dividido em três aspectos, que é o religioso, o político e o econômico. A igreja tem que se posicionar. Agora, quando se trata novamente do sistema religioso, a igreja ela deve então combater as heresias, combater aquilo que está errado, que a Bíblia não diz e às vezes as pessoas falam. E a igreja deve combater isso e ensinar aquilo que é certo. Por exemplo, para este ponto, terceiro ponto, o professor pode levar para a sala de aula o que está escrito, né, um texto bíblico, o que está escrito em Lucas 23, versículo 42 e 43, aonde diz assim o seguinte: e disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para a palavra do Senhor Jesus fidedigna escrita na sua palavra. E aí o professor pode fazer uma comparação que hoje tem uma religião, né? Eu não vou citar nome aqui para ser ético aqui nesse vídeo, mas existe uma religião que tenta distorcer esse texto bíblico. Eles mesmos dizem que o texto grego não tem pontuação e nem vírgula. Eles tentam distorcer esse texto bíblico dizendo o seguinte, aonde está escrito aqui, eles falam que diz o seguinte aqui: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, apontando para o futuro, como se o texto bíblico tivesse duas divisões, o presente, de digo hoje, que estarás comigo no paraíso, no futuro. Ou seja, esta denominação religiosa, ela tenta, né, interpretar esse texto dessa maneira para apoiar os ensinos doutrinários da sua igreja. Então acontece deles quererem distorcer esse texto bíblico para poder apontar e apoiar uma doutrina que eles acreditam. Por isso, meus queridos irmãos, nesse terceiro ponto é uma dinâmica, né, é uma dinâmica didática que ensina os alunos a poderem se defender das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. Por quê? Porque tem pessoas que tentam distorcer a palavra. Essa palavra aqui, esse texto bíblico, não tem vírgula depois do te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As próprias pessoas que defendem a vírgula depois do hoje, elas dizem que no texto grego também não tem vírgula, mas elas querem colocar uma vírgula aqui para apontar um futuro. Ou seja, o ladrão do paraíso morreu e esteve com Jesus no paraíso no mesmo dia que Jesus morreu. Não há dúvida disso, porque o Jesus falou aqui: estarás comigo hoje no paraíso. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, é um texto bíblico que serve como dinâmica, instrutiva, melhor dizendo,
para falar que o nosso Senhor também, Ele está atento para a nossa defesa da fé cristã através desse sistema também que tenta enganar, um sistema religioso que tenta enganar os povos aqui no Brasil e também no mundo, tá bom, meus queridos irmãos? 3 dinâmicas específicas, 3 dinâmicas ilustrativas para que os irmãos possam também apresentar aí na sua sala de aula, tá bom? Fiquem todos na paz, até a próxima. Quero convidar você também a se inscrever no nosso segundo canal que está, vou deixar aqui o link aqui embaixo também. Se você gostou, tem a opçãozinha também, valeu, do lado aqui, você também pode estar contribuindo para o canal, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o nosso Senhor Jesus nos permitir.